Não há dúvida de que até pelo tamanho, as coisas aqui no PV precisam ser menores do que no Castelão. Vou fechar a porta aqui, porque daqui a pouco vai ter algum barulho aí e atrapalha o que a gente está batendo de papo aqui nesse pós-jogo e esse resumo da coletiva do técnico Gustavo Morini. Olha, é óbvio que foi muito ruim, o Ceará jogou mal, o Ceará não teve poder para sair de uma situação difícil, até criou algumas chances de gol, é verdade, mas não marcou os gols e perdeu a partida para o Guarani por 3-0. Tinha perdido para o Ituano por 2-0, perdeu por 3-0, está na última colocação, é o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro e a equipe não joga bem na Série B. Jogou bem contra o Sport, um dos candidatos a acesso e título na Série B do Brasileiro, venceu o Sport, mas a atitude foi diferente. O técnico Gustavo Morini também falou sobre isso na sua entrevista coletiva hoje por aqui. Ele começou lamentando a chance perdida no início da partida. O Ceará roubou ali uma bola, mas acabou errando aquela situação de contra-ataque na hora ali da troca de passes, na hora da velocidade, e perdeu a oportunidade. Poderia, o Morínigo está certo nisso, abrir o marcador, não abriu o marcador, o Ceará saiu perdendo o jogo. O Guarani foi quem teve a oportunidade e fez o seu gol, o Guarani que ampliou o placar. O que disse mais o Morínigo? Ele admitiu que o seu time tem começado bem a maioria dos jogos, que tem ganho, mas isso não aconteceu nessa partida e por isso acabou pagando o preço. Sobre a análise dele do jogo, ele disse o seguinte: olha, que o time tomou muito cedo o gol, que isso criou nervosismo, que não conseguiu marcar, coisa que já aconteceu na partida contra o Ituano. 2 jogos que, no ponto de vista dele, a equipe não conseguiu marcar e que, no ponto de vista dele, eu acho que ele está certo, contradiz o restante da temporada do Ceará, que no começo dos jogos o Ceará vai bem, realmente marca os gols e acaba saindo muito bem e, com isso, acaba vencendo, facilitando sua situação dentro dos jogos. Sobre as chances perdidas, ele disse que estaria mais preocupado se elas não fossem criadas, mas ele entende que ela está sendo criada. Ele disse exatamente o seguinte, nas aspas dele: eu estaria mais preocupado se não criasse chances, mas estamos criando e não estamos nos convertendo. Aí o ponto de vista do Gustavo Morínigo sobre as chances de gol. Ele está mais preocupado com a parte defensiva. E aí ele chamou a atenção para uma coisa real, né? A equipe do Ceará jogou até aqui 2 partidas na Série B, foram 5 gols tomados, nenhum gol marcado. Ele precisa estar também preocupado com a questão ofensiva, porque nenhum gol marcado, né? Foram 5 gols tomados, nenhum gol marcado em 2 jogos, em 180 minutos mais acréscimos. Ele reconhece os erros, reconheceu a derrota, lembrou a sequência de jogos, mas afirmou que isso não pode virar desculpa. Um toque para vocês: eu assisti a entrevista do Bruno Pivetti, que é o técnico da equipe do Guarani, e na entrevista dele o Pivetti falou que a equipe dele, só como ele falou até, anotei aqui, se preparou para tirar vantagem da sequência de jogos que o Ceará está tendo. Ele sabia que o Ceará estava numa sequência de jogos muito maior do que o time dele e que teve a semana, como eles chamam, né, no futebol, aberta. A gente chama de semana cheia, né, imprensa, o torcedor, porque é cheia, porque vai ter trabalho, vai poder trabalhar. Eles chamam de semana aberta porque é uma semana sem jogos, está aberta para treinamentos. E ele disse que, como o time dele teve a semana aberta, o Ceará teve uma semana com um jogo no meio e decisão, ele preparou seu time para tirar vantagem dessa sequência de jogos do Ceará. E deu certo, tirou vantagem mesmo, venceu a partida por 3-0. Voltando ao Morínigo aqui, o técnico do Ceará afirmou que não duvida do grupo que tem e do trabalho que está sendo feito, e afirmou que vai dar a volta por cima, que o time vai dar a volta por cima. Levantou-se a questão do lado negativo psicológico em relação ao time dele.
Primeiro eu quero dizer para vocês o seguinte, eu perguntei para o Mourinho porque me deu a impressão que ele estava achando que o time dele tinha jogado bem. E aí eu perguntei para ele, sempre gostei das leituras de jogo que ele fez, mas dessa vez eu perguntei para ele que eu não estava concordando, que se ele estava achando realmente que o time dele estava jogando bem. E ele me disse que não, dificilmente uma equipe perder por 3-0, ela vai estar jogando bem, vai estar fazendo uma boa partida. Então, ele acha que realmente seu time não jogou bem, mas aí ele colocou algumas questões, né? Ele disse o seguinte, tá? Até falou para mim, falou assim, Danilo, aí ele usou aqui essa expressão que eu vou colocar entre aspas, certo? Fazendo uma tradução livre em relação ao espanhol dele. Porque algumas palavras ele ainda fala em espanhol, e aí elas não são aquelas cognatas do português, né? Tem que ficar procurando no dicionário. Então ele diz o seguinte, esse é um jogo de conjunto, está falando do futebol, não dessa partida. Todos somos responsáveis, ele está falando quando acontece uma derrota, todos são responsáveis. E aí ele assumiu a responsabilidade. O Gustavo Mourinho diz, eu sou o principal responsável em uma derrota e o principal responsável em arrumar essas questões que estão nos prejudicando no começo dos jogos, né, que ele quer dizer, e terminam em um resultado ruim. Ele falou terminam finalizando, mas no português seria um pleonasmo, né? Então, finalizam que terminam em um resultado ruim, diz aí o técnico Gustavo Mourinho. Então, na minha pergunta para ele, ele admitiu que seu time não fez assim, uma grande partida, mas acredita que o fato da equipe não começar bem os jogos, e essa é uma questão que ele tem razão, será dele, né? Normalmente começa bem os jogos, então ele acha que o fato da equipe não começar bem os jogos faz com que o time finalize com um resultado também negativo. Hoje uma derrota pelo placar de 3-0, contra o Ituano uma derrota pelo placar de 2-0, mas ele acredita, ele dá crédito, né? Ele tem uma expectativa importante e positiva no seu elenco. Ele fala que seu elenco é forte, é experiente. Sim, tem alguns jogadores mais jovens. O Eric é um jovem, mas um jovem de 23 anos com experiência internacional. Aí tem o Eric Pulga, que é um cara realmente bem mais jovem. Se a gente for olhar para o elenco, está chegando agora o Nicolas, um cara com experiência. Tem Jean Carlos experiente, Luvanor experiente, Chá experiente. O problema é que nenhum desses experientes está no momento resolvendo e é titular absoluto. O Guilherme Castilho também é um cara jovem, não dá para colocá-lo na tabela dos jogadores experientes. Então ele tem alguns jogadores realmente experientes. Dá para dizer isso do Thiago, dá para dizer isso do Luiz Otávio, os dois inclusive com experiência do que é Ceará, o que também é um lado positivo, porque eles conhecem teoricamente clube e torcida, o Luiz Otávio até, óbvio, muito mais, mas realmente tem um time com experiência, porque a gente pode levar ali para o meio campo e olhar para o Richardson, que é um cara experiente, o Arthur Rezende, talvez a experiência não seja tanto de Ceará Sporting Clube, mas ele também é um cara já com alguma experiência, com alguma rodagem no futebol. Então, o Mourinho acha que tem um elenco forte e experiente, e que nessa hora é preciso de muita força para superar esse momento. Então ele já respondeu lá, ele acha que o elenco dele é forte e por isso pode superar esse momento, e avalia que o time tem capacidade para isso, ou seja, capacidade de superação para esse momento que a equipe do Ceará vive. Eu ouço muitas críticas ao Vitor Gabriel, o centroavante, e acho que ele não é o centroavante dos sonhos, acho que nenhuma equipe. Ele ainda é jovem, pode ser que ele melhore ao longo do tempo, pode ser que ele coloque para fora a capacidade técnica, que em alguns momentos ele mostra, mas que na maioria dos outros ele é mais um cara trombador, mais um cara que dá trabalho para a zaga adversária marcar, mas que quando a bola chega não é tão letal tecnicamente. Mas ele fez falta, no meu ponto de vista, nessa partida. O Álvaro é mais aquele cara que não busca o combate, mas sim busca tocar na bola. No momento ali de contra-ataque, em alguns pontos, em alguns cruzamentos, ele não chegou na bola, faltou alguma coisa para ele chegar na bola. É questão que o Vitor se atiraria contra a bola, situação que é diferente até na dificuldade que ele traz
para a marcação adversária, dificultando com eles saírem com a bola e fazendo com que o Ceará tenha até uma maior facilidade de marcação. Ele está ali no ataque como centroavante, nos meias, nos volantes e nos zagueiros também. O Mourinho não falou sobre isso não, é uma questão que eu estou trazendo aqui e ele realmente não foi nem relacionado para a partida. O departamento médico não falou sobre ele no boletim e o clube afirmou que ele apenas foi poupado do jogo, mas certamente se é poupado é porque existe algum desgaste que poderia levar a uma contusão futura, e é isso que o Ceará vem fazendo, né? Quando tem essa possibilidade, esse tipo de jogador é tirado ali para que não se perca, já que o clube tem a final da Copa do Nordeste e depois um campeonato Série B ainda muito longo pela frente. Série B é longa, ainda tem 36 rodadas, mas para um time que quer brigar por acesso, brigar por vaga na Série A, passar 2 rodadas em branco é muito negativo. E o Ceará precisa mostrar uma outra coisa a partir já dessa terceira rodada. O grande problema é que a terceira rodada coincide com a véspera da final da Copa do Nordeste. Véspera no futebol há 3 dias. O Ceará joga domingo em Natal contra o ABC e 3 dias depois vai estar no Recife enfrentando o Sport na busca de conquistar a Copa do Nordeste 2023. Então, que time vai estar em campo? E aí levam em consideração realmente a escalação, nomes, mas também que time vai estar em campo, que vontade vai estar em campo, como será a forma de atuar dessa equipe, como ela vai se doar, o quanto será a doação em campo de um time que sabe que 3 dias depois estará atuando na final da Copa do Nordeste. E passar em branco por uma terceira rodada consecutiva, aí começaria realmente a ligar as luzes amarelas no Vovozão. Mas esse é assunto para a gente discutir durante a semana e entendendo que as rodadas de Série B foram muito ruins, que a gente vê um time do Ceará jogando na Copa do Nordeste, na final, contra a equipe do Sport, e aí eu retiro a questão de nomes, escalação, mas sim de forma, de como, de entrega, de vontade. Não acho que falta interesse da equipe em campo, mas é o demonstrativo do que ela faz dentro das 4 linhas, que a gente vê de uma forma diferente. Nesses jogos, pelo menos vimos nesses 2 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, principalmente esse em casa. Óbvio, não tinha torcida, mas era em casa contra a equipe do Guarani. Não dá para reclamar do campo, gramado do estádio Presidente Vargas, perfeito, um tapete para a prática do futebol, e a equipe não teve capacidade de reação. É uma questão que preocupa, e o assunto preocupação certamente vai nortear a semana do Ceará, que só volta a jogar no domingo que vem. Até lá, a gente conversa muito por aqui, com notícias, com informações e também com um bate-papo para a gente entender como será esse Ceará em meio às críticas que certamente, como as nossas aqui, vão acontecer durante a semana e precisam ser bem assimiladas. É aí que a gente vai ver se o Mourinho está certo quando diz que tem um time forte e experiente com capacidade para superar esses problemas. Espero que ele tenha razão e, como assumiu, dizendo que quando as coisas estão erradas, parte primeiro o erro do treinador, a situação é do treinador, é ele quem vai ter também que acertar as coisas, né? Ele disse que eu sou o principal responsável em uma derrota e o principal responsável em arrumar essas questões. Então fica com ele a semana que tem para arrumar tudo, pois domingo que vem tem a terceira rodada dessa Série B em Natal contra o ABC.